Fala pessoal, eu sou a Júlia, eu sou bolsista do PIBID aqui na Escola Municipal Santa Cândida, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Espero que todos vocês estejam bem. E o tema da nossa videoaula de hoje é equações do primeiro grau. Vamos lá? Vocês já ouviram falar de equações do primeiro grau? Sabem onde utilizamos no dia a dia? Bom, galera, equações de primeiro grau, elas são utilizadas com o objetivo de descobrirmos um valor que é desconhecido. Então, para isso, a gente pode calcular, através de uma equação de primeiro grau, o valor de uma corrida de táxi, o valor que determinado funcionário vai receber pelas horas extras, dentre várias outras situações que estão inseridas no nosso cotidiano. Para ficar um pouquinho mais formal, equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Estão representados sob a forma ax mais b é igual a zero. Onde esse a aqui, pessoal, ele é um número real diferente de zero. Mas, Júlia, por que ele é diferente de zero? Bom, vocês concordam que esse a ele está multiplicando x? Se a for igual a zero, nós teremos 0x, e esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é encontrar um valor de x. E se o x for zero, nós não iremos conseguir, né? Por sua vez, o x, ele é o valor desconhecido e a gente chama ele de incógnita, que significa valor a ser determinado. O b é um número real qualquer e ele pode ser zero. Observações. O que determina uma equação ser ou não ser do primeiro grau? Bom, o maior expoente dela. No caso, o expoente tem que ser igual a 1. O maior expoente da equação tem que ser 1. Ou seja, o x da equação ele tem que ser elevado a 1. Muitas das vezes, né, ele não vem elevado a 1, ele vem apenas o x. A gente sabe que quando está assim, ele está elevado a 1. Então, isso determina a equação ser de primeiro grau, ser uma equação linear. E além disso, a gente deve lembrar que nesse slide eu optei por trazer a incógnita como x, mas que ela pode ser representada por qualquer letra ou qualquer outro símbolo. Como que a gente resolve uma equação de primeiro grau? Bom, para resolver uma equação de primeiro grau, a gente deve achar o valor da incógnita, né? No nosso caso aqui nesse slide, o valor de x. Para que isso seja possível, a gente vai sempre buscar isolar o x em um lado da igualdade. Ah, Júlia, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente vai sempre analisar os números que estão do mesmo lado da igualdade do x e vamos passar para o outro lado da igualdade fazendo a operação inversa. Vamos para o exemplo que eu acho que fica um pouco mais fácil da gente entender o que está acontecendo na teoria. No exemplo 1, mais básico, a gente tem que x menos 12 é igual a zero. Tá, a gente quer isolar o x. A gente falou que a gente vai pegar o número que acompanha o x e vai passar para o outro lado da igualdade, fazendo a operação inversa. Nós sabemos que ele está negativo, subtraindo, né? Então, no caso, a operação inversa da subtração é adição. Então, esse menos 12 vai passar para o outro lado como mais 12. Ou seja, x é igual a zero mais 12. X é igual a 12, tá? No exemplo 2, nós temos o seguinte: x mais 6 mais 2 é igual a 15. Galera, aqui, só para agilizar um pouquinho, nós podemos somar esse 6 com 2. E vamos só reescrever, tá? Que 6 mais 2 é igual a 8. Então, x mais 8 é igual a 15. O mais 8 que está desse lado, somando, ele passa para o outro lado da igualdade, subtraindo. Reescrevemos, nós temos que x é igual a 15 menos 8. Então, x é igual a 7. No exemplo 3, nós temos o seguinte: menos 3x é igual a menos 9. O que é importante? A gente sempre tornar o x positivo. Se a gente tem um número negativo multiplicando x, então significa que o nosso x é negativo. Então, o que a gente vai fazer para torná-lo positivo? A gente vai multiplicar por menos 1. Nossa, mas eu posso multiplicar por menos 1? Não tem problema? Não, não tem problema. Desde que tudo que seja feito
de um lado da igualdade, eu também faço do outro. Isso não altera o valor final da minha equação. Então, aqui, galera, multiplicando tudo por menos 1, tá? O menos 3 vezes o menos 1 e o menos 9 vezes o menos 1. Menos 3x vezes menos 1 é 3x e menos 9 vezes menos 1 é 9. O 3, que está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 3 que está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo 9, fazendo a operação inversa. E aí, a gente tem que x é igual a 9 dividido por 3. Chegamos que o x é igual a 3. No exemplo 4, diz o seguinte: um pacote de biscoito saboroso custa R$ 1,25. Se João comprou X pacotes desse biscoito gastando R$ 13,75, o valor de X é igual a... Bom, vocês concordam que R$ 1,25 é o valor de um pacote e que João comprou X desses pacotes e ele gastou no total de R$ 13,75. Ou seja, se eu pegar esse R$ 1,25, multiplicar pelos pacotes que ele comprou, isso tem que dar o resultado do valor que ele gastou. Então, a nossa equação fica escrita da seguinte forma: 1,25 é que multiplica o x é igual a 13. 1,25 que está multiplicando x passa para o outro lado dividindo 13,75. E aí, resolvendo essa operação, nós temos que x é igual a 11. Então, portanto, a quantidade de pacotes que João comprou é igual a 11. Aqui, para a gente não esquecer, se numa equação aparece para nós parênteses, colchetes e chaves, a ordem de resolução é: primeiro nós resolvemos os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Os parênteses são esses, colchetes e as chaves. Além disso, galera, é importante a gente lembrar que, se na equação aparece potenciação e radiação, nós vamos resolvê-los primeiro. Se aparece multiplicação e divisão, nós vamos resolver em segundo. E por último, e não menos importante, nós resolvemos a adição e subtração. Se por acaso não tiver potenciação e radiação, eu começo resolvendo a multiplicação. Se não tiver multiplicação e divisão, eu começo resolvendo a adição. Nesse exemplo 5, acho que vai ficar bem legal da gente compreender o que eu estou dizendo. Olha, a gente viu que a primeira coisa que resolvemos é o parênteses. Nesse caso, o parênteses ele traz x mais 3. Ué, Júlia, mas como assim? Como é que eu vou resolver x mais 3? Eu não posso somar x mais 3. Realmente, você não pode somar x mais 3. Mas aqui, ó, se a gente observar, a gente tem esse menos 2 que multiplica todo o parênteses. E o sinal, tá? Acompanha, é menos 2. Então, a gente pode reescrever essa equação fazendo essa multiplicação. Vamos reescrever tudo que não utilizamos, né? Reescrevemos até aqui o 56. Aqui mais, colocamos o 5, o menos 2. O menos 2 multiplicando x, eu tenho menos 2x. O menos 2 multiplicando 3, eu tenho menos 6. Pronto, reescrevo o resto. O que a gente resolve agora? Bom, a gente viu que a gente resolve, depois que resolveu o parênteses, a gente resolve o cochete. O que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse 5 e subtrair o 6. No caso, 5 menos 6. A gente só vai reescrever ele, ó, nessa linha aqui, pessoal. Reescrevi o que eu não utilizei, né? O 5 menos 6 é o quê? Menos 1. Repito o menos 2x, repito mais 5 e o 0. Nessa linha aqui agora, galera, ó, 4x mais esse 2x menos esse 2x dá 0. 2x menos 2x. Esse 56 menos 1, eu posso reescrever ele como 55. E aí eu repito o 5 aqui, né, que é esse 5 aqui, igual a 0. Bom, esse 55 mais 5, posso reescrever ele como 60 na próxima linha. Então, tem 4x mais 60 igual a 0. O 60 que está somando desse lado, eu passo para o outro lado subtraindo. O 4x, o 4 que está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo menos 60. Então, eu chego que x é igual a menos 15.
Bom, aqui eu deixo para vocês alguns exercícios para vocês fazerem e, colocar em prática tudo o que aprenderam nessa videoaula. No próximo slide, deixo tudo resolvido para vocês. Bom, galera, qualquer coisa que precisar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tudo bem? Obrigada pela aula, pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!